Olá, participantes e assistidos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Fusesc. Acompanhar o cenário econômico é fundamental para entender o comportamento dos investimentos. Por isso, hoje vamos fazer um panorama dos principais acontecimentos de junho e analisar como é que eles impactaram a rentabilidade dos planos de benefícios administrados pela entidade. Eu sou a Carolina e estou acompanhada do Cadu, diretor financeiro e administrativo, e do Fausto, nosso gerente de investimentos, que vão nos ajudar a traduzir os acontecimentos do mercado e seus impactos para os planos. Então, dando início ao nosso bate-papo, vou perguntar para o Fausto. Fausto, você pode nos dizer como é que foi o desempenho dos segmentos dos investimentos dos planos em junho? Oi, Carol, Cadu e ouvintes do Fala Fusesc. No mês de junho foi marcado por uma estabilidade no desempenho dos segmentos. O segmento que teve melhor retorno foi o segmento de empréstimos, já que ele utiliza-se do INPC de 2 meses anteriores, mais uma taxa de juros de 0,60. Então ele foi o que rendeu melhor no mês de junho. Já os segmentos de renda fixa estruturados renderam o mesmo percentual, 1,04%. O renda fixa teve a parte do fundo nosso em CDI que rendeu um pouco mais, 1,13%, e os papéis marcados na curva em NTNB e C renderam aproximadamente 1%. Então, no global do segmento de renda fixa, 1,04%, mesmo retorno dos estruturados. O único segmento que ficou um pouco abaixo e foi um detrator um pouquinho da rentabilidade foi o segmento de imóveis, que é a rentabilidade basicamente da carteira de aluguéis, que renderam perto de 0,30%. E um fundo imobiliário que a gente tem, que é listado em bolsa, que nesse mês teve uma variação negativa de 1,37%, mas ele tem uma participação muito pequena no segmento. Ok, Fausto. Agora eu vou perguntar para o Cadu. Cadu, temos visto uma baixa variação na rentabilidade mês a mês nos planos, algo que nós já vimos acontecer também em 2025. Você poderia nos contar o que é que está por trás desse desempenho? Olá, Carol. Olá, Fausto, amigos do Fala Fusesc. Bom estar aqui com vocês. Essa é uma ótima pergunta, Carol. Quando a gente fala da variação da rentabilidade, a gente está procurando trazer uma estabilidade para esse retorno, em especial num país como é o nosso, que tem a renda fixa aí como uma grande âncora de rentabilidade ao longo do tempo. Nós tomamos várias decisões na Fusesc para reduzir essa volatilidade alta, surfando nessas oportunidades de rentabilidade acima da nossa meta atuarial. No ano de 2025, como você colocou na pergunta, a gente já teve variações na rentabilidade bem pequenas, se a gente comparar com a que foi em 2024. Ao que se deu isso? Há um trabalho que nós fizemos de carteira para fazer investimentos em títulos pós-fixados, ou seja, aqueles que já estejam mais atrelados à Selic e à taxa CDI, só que com uma preocupação muito grande com o risco de crédito. Quando a gente faz investimentos aí, em títulos, por exemplo, de crédito privado, que são atrelados à taxa CDI, 100 e X% da taxa CDI, você está expondo a sua carteira a risco de crédito. Então, assim, no momento em que a taxa básica de juros está muito alta, esse risco de crédito sobe. Então, a gente precisa fazer uma avaliação da qualidade desse risco de crédito. Por outro lado, também reduz a volatilidade da carteira, uma vez que essa taxa de juro pós-fixada, como é o caso da Selic e CDI, elas têm poucas variações no curto prazo. Tem uma exceção ou outra, como por exemplo no caso da pandemia, que a taxa de juro desceu muito rapidamente, como o caso de outros eventos externos, choques externos que podem fazer essa taxa de juros subir muito rápido ou descer muito rápido. Mas nós acompanhamos no ano de 2025, como a gente vem acompanhando no ano de 2026, que existe uma estabilidade maior e a projeção Focus e outras projeções que a gente realiza na casa em relação ao futuro da inflação e da taxa Selic nos mostram uma certa estabilidade e um pouso suave nessa redução de taxa de juro ou até aumento na taxa de juro dependendo desses fatores externos, como, por exemplo, guerra, preço do petróleo, variação do dólar, enfim. Bom, mas eu conto toda essa história aqui para dizer que nós fizemos um grande movimento que não foi aproveitar todo o potencial que a gente tinha de recursos disponíveis, ou seja, quais são os recursos disponíveis? Aqueles que não estão em imóveis, aqueles que não estão em empréstimos, aqueles que não são títulos públicos federais de longo prazo, que compõem praticamente 50% da nossa carteira. Esses recursos mais livres, que representam aproximadamente 25%, 35% da nossa carteira, são recursos que a gente consegue manejar em renda variável, em renda fixa, em fundo estruturado.
Mas nós fizemos esse direcionamento no ano de 2025 e 2026 mais para esse pós-fixado, ao invés de fazer, por exemplo, aquisição de título público com prêmio de 7% mais IPCA, 6% mais IPCA. E aí o que você percebe ao final do exercício de 25 e agora no exercício de 26? Que a taxa de juro real está muito alta. Se você pegar uma série histórica, tá, de 2010 para cá, em nenhum momento desse período a gente tem uma taxa Selic que dá uma rentabilidade real de 9, 10% no ano. Então, o que isso significa? O nosso custo de oportunidade de você comprar um título de IPCA mais 7%, que bate e sobra a nossa meta atuarial, que faz gerar superávit, só que faz com que a gente tenha que receber essa rentabilidade em 10, 15, 20 anos, eu estou abrindo mão dessa oportunidade de longo prazo para oferir uma rentabilidade mais de curto prazo, porque os vencimentos de taxa Selic são vencimentos em 2 anos, em 1 ano, em 2, depende. CDI, a mesma coisa. Agora, a gente precisa sempre observar o seguinte, a gente pode surfar essa onda de uma taxa básica de juro um pouco mais alta, que a gente está vendo aí, com a taxa de juro real realmente muito grande, se comparar com o histórico dos últimos 15 anos, mas monitorar o que vem pela frente, se essa taxa de juro vai cair, se essa taxa de juro vai subir, e aí manter ou não manter essa posição. Em suma, nós estamos surfando dentro dessa oportunidade de mercado de taxa de juro alta, com taxa de juro real alta, com uma inflação sob controle até o presente momento. Então o que eu tenho para dizer é, a estabilidade da carteira advém dessa movimentação de recursos mais para o pós-fixado, que é mais estável. Perfeito. Então chegamos ao final de mais um Fala Fusesc. Agradecemos ao Cadu e ao Fausto pelas análises e por ajudarem a contextualizar os acontecimentos que influenciaram a rentabilidade dos nossos planos em junho. E lembre-se, você pode acompanhar a rentabilidade e outras informações pelos nossos canais de comunicação. Acesse o nosso site, nossas redes sociais ou o WhatsApp. E, sempre que precisar, conte com a equipe de relacionamento da Fusesc. Obrigada por estar conosco e até o próximo Fala Fusesc.